Amigos, oi, tudo bom? Finalizei mais um livro, então antes de mais nada, curta, comenta, compartilha e se inscreva caso você se interesse. E cara, eu estou surpresa, mas antes de tudo, vamos preencher as páginas iniciais comigo. E aí depois eu comento um pouco mais sobre o livro. Eu nem sei, na verdade, como é que eu vou comentar, porque eu tava tentando pensar o que eu falaria sem dar muito spoilers, então eu ainda não sei. Mas, gente, eu amei o livro. Só digo isso de primeira mão. E eu não achei que fez falta eu ler o primeiro livro. Longe disso. Porque a gente só tem um spoiler mesmo do que aconteceu com a Alexis, mas foi bem tranquilo de eu ler. E não tô falando nada com nada, né? Aqui em livros lidos eu marquei Para Sempre Seu. Ele tava aqui antes, mas aqui eu tinha desistido e aqui eu quis dar outra chance. Então eu escrevi de novo e baixei de novo o livro. Aí aqui a gente não tem nada pra preencher. Eu vou colocar mais um deitado. E aqui no Tetris... eu esqueci de pegar isso. É um romance. Vocês acreditam que eu achava que era uma comédia romântica? Não sei porquê, eu pensei nisso porque todos os livros eu acho que da Abby, todos são um romance meio assim que tem um drama, né? Porque todos os vlogs que eu já vi, o pessoal comenta sobre. E aí, eu não sei porque eu tava achando que era uma comédia romântica. Meio que eu viajei, né? Livro 82, tá certo isso? É mesmo? Pelo amor de Deus. Mas eu falei que o próximo livro ia ser Fantasma, né? Mas não chegou. Eu achei que ia chegar hoje, porque tava dizendo que ia chegar hoje. E o livro não chegou. Fiquei meio na bad. Mas eu comecei ele de madrugada, Para Sempre Seu. E aí foi a melhor coisa que eu fiz. Eu passei um durex aqui pra folha ficar no lugar. E a folha ficou. Eu acho que eu devia ter feito isso antes. E foi um livro e-book. E, gente, o livro é devorável. Eu comecei de madrugada, acho que eu li 12 capítulos de madrugada. E aí foi muito bom. E aí, como eu tava em dúvida se realmente o livro ia chegar ou não, aí eu resolvi ler, sabe? Aí aqui em Rastreador de Dias. Eu só vou pintar hoje, dia 12, porque li em um dia, né? Mais um livro que eu li em um dia. Muito bizarro. Eu tenho 2 livros que eu li em um dia. 4 livros que eu li em um dia. Não, 2 livros. 3 livros. Meu Deus. Que loucura. Nem eu sei. Preciso ver isso aí. Aí aqui, nossa, eu tô suando demais, porque tá muito quente aqui em Manaus. E agora são 6h54. Eu terminei de tardezinho, acho que era umas 5h20. E eu tava em dúvida se eu faria agora ou não, porque o meu sobrinho ainda tava aqui, né? A mãe dele ainda não veio pegar ele. E aí eu resolvi fazer, tava fazendo bem tranquilo o layout. Não gravei, porque senão eu ia me estressar se eu gravasse. Aí eu escolhi esse tom de vermelho aqui, porque eu ainda não tinha escolhido ele. Aí esse vermelho é muito lindo. E aí a gente vai pintar. Com certeza eu não vou ler mais nada, porque eu li um livro inteiro hoje, quase 400 páginas. Então não vou me matar dessa forma não, porque eu ainda não tô doida. E aí foi um livro mais um de 5 estrelas. Agora vamos falar sobre o livro. E aí, deixa eu só abrir na página, que eu acho que eu vou usar esse take. Acho que eu vou usar esse take pro Instagram. Não sei. Mas, ai, ficou tão lindo. Ai, é a terceira tentativa. Meu Deus, tive que parar de novo porque me interromperam. Mas vamos lá. Esse livro, ele faz parte do mesmo universo, de Parte do Seu Mundo. Um livro em questão que eu não consegui ler das 2 vezes em que eu tentei ler, eu abandonei. Porque eu não me conectei com a história,
sei, não consegui me conectar, então eu prefiro abandonar. Eu não leio, tipo, só por ler, como eu comentei nos meus livros de abandonados. Não adianta eu só ler pra no final dar uma estrela. Tipo, eu não vejo sentido, então eu prefiro abandonar quando o livro não tá me fazendo ter aquela sensação, assim, de prazer de estar lendo. Então, Parte do Seu Mundo não funcionou pra mim. E depois eu fiquei com aquela sensação de que, putz, será que eu vou ler os outros livros? Porque meio que é uma sequência, né? E eu queria ler na sequência porque às vezes eu tenho dessas. Mas aí eu desencanei depois de ver em algum post no Instagram, eu acho que foi lá, que a pessoa leu esse livro, ou foi até o fim do verão, não me lembro qual deles, e tipo, ela falou que não que ela conseguiu entender a história mesmo sem ter lido os outros, né? Que era essas duas sequências. E eu fiquei, vou dar uma outra chance, né? Pra ver se o problema era aquele livro ou, tipo, eu realmente gosto. Enfim, fiquei pensando nisso. E, cara, eu amei esse livro. Eu já tinha aquela sensação de que acho que vou gostar mais do segundo livro, porque na verdade eu não sei dizer porque eu tinha essa sensação. O primeiro livro não tinha essa vibe e realmente o livro não me prendia, mas esse aqui em questão, desde o começo eu fiquei presa nele. Ele é muito devorador e eu li muito rápido. Eu fiquei surpresa porque ele tem 384 páginas, quase 400, e eu devorei em um dia. Eu comecei ele de madrugada, por volta de 00:30, aí eu li quase até 3 horas. E aí eu li ao longo, depois do meu almoço, na verdade, eu li um pouco, aí eu parei. E aí eu fiquei, vou ler até o capítulo 20. Aí eu chegava no 20, vou ler até o 30. Aí eu cheguei no 30, putz, só falta 18. Será que eu consigo? Vou ler até o 40. Aí eu cheguei no 40 e fiquei, só falta 8, então eu vou terminar logo. Aí eu fiquei nessa e eu terminei ele por volta de umas 5:10, 5:20. E eu fiquei tipo, como assim eu devorei esse livro em um dia? Sabe? Tipo, não passou pela minha cabeça. E eu amei a escrita dela. Eu tava com muito medo de esse ser o problema, porque eu não consegui ficar presa assim no primeiro livro. Mas nesse aqui, eu realmente gostei da escrita dela. Eu acho que eu tive a mesma impressão quando eu li Ana Huang pela primeira vez. Só que, tipo, os livros dela, da Ana, eu nunca tinha, na verdade, eu não vi nenhuma indicação, eu só achei na Amazon e eu gostei e comprei. Mas esse aqui não, eu já tinha ouvido muita gente falar, e muita gente fala muito bem da escrita dela, então eu sempre tive vontade de ler alguns livros, só que eu ficava meio assim, sabe? Tipo, não me arrependo de, tipo, não ter, por exemplo, ter dado continuidade com Parte do Seu Mundo, porque eu não queria ler um livro só por ler pra no final dar uma estrela, se é que vocês me entendem. Então, eu fiquei feliz de ter amado Para Sempre Seu. É uma história muito bonita. Eu gosto muito de histórias de romances em que, tipo, a gente tem uma história por trás de cada personagem. A gente tem a história da Brianna, que tá passando por um processo de divórcio. Tem toda a questão ali também com o irmão dela, que é muito importante. E, tipo, tem toda uma carga em cima dela, sabe? A gente vê que ela tá desgastada, que a gente vê que ela precisa relaxar. E meio que esse lance, assim, com o fake dating com o Jacob é, tipo, um escape pra ela. A gente tem essa noção. E também a gente tem a história do Jacob com a ex dele, com o irmão, que, tipo, vão se casar. E é muito louco. E a gente vê também que ele é... Ele tem ansiedade, tipo, ele trata isso. E, cara, eu gosto de ler livros de romances que são assim, que tem uma história por detrás de cada personagem, que não é só um romance, sabe? Eu acho que eu gosto muito mais, que eu me sinto mais presa na história, e foi exatamente esse sentimento que eu tive. E a gente tem alguns desencontros, assim, de informações por parte dos dois, eu acho, mas é algumas mais por parte da Brianna, em algum momento. A gente entende também que é, tipo, um processo traumático pra ela, porque é uma sucessão de abandonos. E tem uma fala que a mãe dele dá pra ele, que envolve toda essa relação da Brianna, e, tipo, que é muito importante. Então, cara, a mãe dele é sensacional, eu gostei muito dela. E é uma história muito bonita. Eu fiquei muito surpresa, assim, por ter lido em um dia. E porque
a gente entende a história, sabe? A gente entende a história dos dois e, tipo, de cada um também separado. E, tipo, o final eu achei que foi um final muito bonito. Tipo, olhando pro livro todo, sabe? O final é muito bonito e, tipo, é só isso que eu tenho pra dizer, porque se eu falar demais, eu vou soltar spoiler, então não quero. Mas, com certeza, eu quero ler o próximo livro até o fim do verão. Não sei quando, mas é um livro que eu pretendo ler, com certeza. E eu acho que é isso. Agora vamos pro layout em si aqui do bebê. O título eu tava muito em dúvida como é que eu ia colocar. Deixa eu colocar meu óculos de volta, porque senão eu não enxergo direito no celular. Eu tava muito em dúvida se eu fazia o vermelho assim por detrás, só que depois que eu pensei que o amarelo não ia aparecer, né? Então eu fiz com o amarelo e depois o vermelho, porque a capa em si é vermelha, né? Só que aqui a minha impressão não tava tão vermelha assim. Mas enfim, no celular parece que tá mais vermelho, enfim. Aqui, eu já tinha visto isso em algum vídeo de estudos, aí eu tentei reproduzir. Tipo, aqui no para tá certo, né? Aí aqui no S eu acho que eu errei, que eu devia ter feito pra cá. Mas tudo bem, não me incomoda muito. Porque foi a primeira vez que eu fiz algo assim, né? Pra dar uma vibe de 3D, acho que é assim que fala. Eu gostei muito, porque destacou. Aí o nome da autora, Abby Jimenez, é um romance. Eu não sei porquê, mas ele me passou muito algumas partes, assim, que são muito engraçadas, uma vibe de comédia romântica, sabe? Gente, apenas leiam. Eu acho que se você não se incomodar em ler em sequência, assim, eu desencanei para ler essa sequência aqui, porque eu queria muito ler esse livro. Mas você pode começar por ele, porque, tipo, é só um mini spoiler que a gente descobre, na verdade, da personagem principal do primeiro livro. E que, tipo, é meio previsível, eu achei bem interessante, mas não, mesmo sabendo o que aconteceu, eu não tenho vontade de ler ainda o livro, sabe? Não sei se, tipo, mais pra frente, no futuro, eu vou ficar com vontade de ler, mas por enquanto, não. O único que eu quero ler é a sequência, né? Que não é uma sequência, mas enfim, que é o outro livro, que é Até o Fim do Verão. E aí o início e o fim foi dia 12. Aliás, a capa, né? Eu quis usar... Tem um tom mais escuro do vermelho nessas washi tape, mas eu achei que aqui combinava mais. E é linda, porque... Cara, eu acho que essas washi tape valeram todo o meu dinheiro que eu gastei nelas. E elas estão acabando. Mas eu não vou comprar mais. Eu dei 5 estrelas. Li em um dia, 384 páginas. Li em e-book. Nele eu li mais pelo celular, porque o formato dele no Kindle ficou muito estranho. Eu não sei porque ficou estranho, mas tava... Quando, tipo, tava no capítulo 5, que eu tava tentando ver pra ver se a porcentagem batia quando o celular ia pro capítulo 13, eu não tava entendendo nada, eu me estressei e finalizei ele só pelo celular mesmo. Aliás, 7:11 agora. E aí, os personagens favoritos, sem dúvida, foram a Brianna e o Jacob. Acho que eu gostei logo da Brianna, porque primeiro o Povia dela e depois eu gostei muito do Jacob também. E terminei com o livro gostando dos dois na mesma intensidade. E aí as citações, como sempre, só estou anotando 3. Só teve 3 mesmo ao longo do livro. E eu acho que a frase assim, mais impactante desse livro, acho que é a segunda. Às vezes é mais fácil entender as coisas que não são ditas. Às vezes as palavras complicam. Não, é a terceira, perdão. Amar é estar presente. É assim que sabemos que o amor é verdadeiro. É essa aqui, perdão. Me equivoquei. Me equivoquei. E aí aqui a gente tem alguns desenhos que eu acho características assim, dos livros. É a troca de cartas. Desenho esteto. Eu pesquisei e aí apareceu um assim. Porque os dois são médicos, né? São emergencistas. E o cachorrinho dele, eu tentei fazer esse... No lápis estava mais bonito. Aí eu caguei na hora que eu fui passar a caneta. E o gatinho, que na verdade o gatinho é do irmão dela, né? Mas o irmão dela vai morar com ela por conta da situação em que ele está. E aí agora ela passa a ter um gato, né? Então eu achei muito fofo esse desenho dos dois. E aí eu quis desenhar. E aí ficou assim, eu achei muito bonito os desenhos daqui. Aí... É porque aqui não dá pra ver, né? Mas tem tipo um negocinho assim traçado e tem um aviãozinho bem aqui. E o aviãozinho é um azul claro. Aí eu quis usar um azul pra representar tipo o envelope das cartas. E aqui tá escrito Caro Jacob e aqui é Caríssima Brianna. E ai, gente,
É uma história muito bonita, vale muito a pena ser lida. Se você nunca leu nenhum livro da Abby, apenas leia. Pelo menos Para Sempre Seu eu gostei bastante. Não sei se nos outros livros eu terei a mesma sensação, mas pelo que eu entendi, parte do seu mundo, ela é médica. Para Sempre Seu, a Brianna é médica. E eu não sei o nome da terceira protagonista do Até o Fim do Verão. Eu não me lembro se ela é enfermeira ou também se ela é médica. Mas todos os livros são da área da saúde. Então acho que é por isso que eu amei muito o segundo, que tem ali a ver com emergência. Não sei. Mas enfim, amei. Apenas leiam. Estou derretendo. Preciso levar o ventilador. Espero que vocês tenham gostado. E provavelmente o próximo livro ainda não vai ser Fantasma, que era a minha leitura, porque ainda não chegou e tá com previsão para chegar só dia 17. Então, acho que vou ler um suspense depois. E é isso. Tchau. Acredito que o próximo do próximo seja Fantasma. Eu tô doida pra ler esse livro. Mas é isso. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.